Terceiro dia de Gerontoféria, a gente está aqui em Gramado, no Serra Park, conferindo cada detalhe de tudo que está acontecendo dentro do universo da terceira idade, dos mais 60 e 60 a mais, da gerontologia, da geriatria. Uma plateia hoje qualificadíssima que está nos acompanhando aqui, a Cris Fuerge, Daniela Blaut, o pessoal que está participando deste lindo evento que está sendo realizado pela primeira vez e já com data marcada para 2019, o evento que foi. Está sendo um grande sucesso, essa quarta é o último dia deste evento e a gente pôde conferir cada momento, cada detalhe, cada novidade dentro desta área, desde a psicanálise, desde a área do conhecimento, as tecnologias, as inovações, ao que está vindo pela frente aí, a comunicação, um material maravilhoso, ontem a oportunidade que a gente teve de conferir novidades dentro do comportamento humano, sobretudo para isso que ainda é um movimento tão jovem, né? De pessoas com mais de 60. Eu estou com uma bancada muito especial hoje aqui, inclusive palestrante dessa manhã, que levou todo mundo, Roberta, aos prantos, né? Muito, Roberta muito Seixos. emocionante. Prazer te ter conosco novamente aqui. Então, estamos aí, Rodrigão, acompanhando essa iniciativa sensacional da Mercator, que, como tu bem disseste, ela já tem data para acontecer no ano que vem. Fizeram um ajuste que eu achei muito legal, né? Ouvindo de novo o mercado. A feira acontece em 2019 de quinta a sábado, né? Diferente dessa edição, que foi então de segunda a quarta. Né, e muito legal. E falando do palestrante, o Fernando que está aí conosco, realmente assim é um relato emocionante essa entrega que ele fez para cuidar da avó com Alzheimer e o carinho todo e a, de certa maneira, a descontração que ele colocou nesse atendimento, nesse tratamento que ele teve com a avó foi demais, maravilhoso. Que história é essa, Fernanda Guzoli? Prazer te receber aqui para a gente conversar um pouquinho. O prazer é todo meu. Minha avó sempre foi uma pessoa muito especial na minha vida, foi além de minha avó, minha grande amiga. Então, diante de um diagnóstico tão terrível quanto o Alzheimer, eu não ia deixar que isso acabasse com a nossa relação. Então, além de minha melhor amiga, também foi um pouco minha filha. Sinto muito orgulho da filha que ela foi, da avó que ela foi, da amiga que ela foi. Não me arrependo de nada. Se eu tenho algum arrependimento foi não ter tirado tanta fotos. Se pudesse voltar atrás, teria tirado mais fotos da minha avó, gravado mais vídeos. Mas é uma história que, na verdade, não é única. Né? A única diferença para outras tantas pelo Brasil, que aqui tem várias outras, é que eu escrevi e publiquei e o meu luto foi publicado também. Essa é a diferença. Não tem nada de especial. A única diferença foi ter escrito isso e ter hoje compartilhado a minha experiência. Que todo mundo aqui convive com essa realidade, boa parte das pessoas. Naquele momento, tu escolheu largar toda a tua vida e viver a vida dela. Por que essa decisão? Como é que foi tomar essa decisão? Porque eu participei de toda a vida dela. Né? Por que não participar desse momento, quando ela realmente precisava de mim? E foi exclusivo para ti, para vocês foi um momento muito exclusivo. Foi diferente de toda essa vida que participou com ela. Foi diferente de tudo, lógico. Enxergar a limitação, ter que dar esse suporte, essa assistência que eu não esperava. Né? Entender que talvez a minha avó não estivesse sentada com o público assistindo a minha formatura, sabendo que era o neto que estava se formando. Então, tudo isso que eu havia planejado para nós estava em risco, né? sobre os diversos sintomas do Alzheimer que se manifestavam e todo o caminhar que a doença acaba fazendo em nosso cérebro, com os nossos déficits se apresentando. Então, claro que tudo isso estava em risco pelo esquecimento, mas é uma reaprendizagem. Né? Eu tive que reaprender a viver com a minha avó, dar outro significado ao nosso futuro que se apresentava, e as nossas qualidades, nossos objetivos de vida, tudo foi modificado ali a partir daquele momento. É muito difícil. Foram quantos anos? 6 anos de diagnóstico. Provavelmente hoje, olhando para trás, né, doutora Carla, a gente sabe que a gente enxerga o processo do envelhecimento com os seus esquecimentos, suas perdas, desorientação, confusão. A gente acha que é do processo do envelhecimento, mas já pode ser um sinal de alerta da doença se manifestando. Hoje, olhando para trás, eu acho que 2 anos antes a minha avó já tinha sinais de alerta. Então, tu acredita que tenha sido mais tempo ainda? Acredito, com certeza. E quando é que foram os momentos que vocês deixaram de se reconhecer, ela deixou de te reconhecer? Fica tudo ainda muito pior, né? Fica porque fica pior, mas também é um momento que todo familiar precisa passar. Porque a gente tenta encontrar outras razões para o esquecimento estar acontecendo, para todas aquelas perdas que se apresentam. A gente acredita que vovó só está velhinha. Mesmo que a gente tenha o diagnóstico da doença, a gente não quer acreditar, porque é uma doença sem cura.
Então a gente vai colocando para baixo do tapete. Nosso subconsciente vai varrendo para baixo do tapete e o nosso consciente diz não, não é. E quando ela esqueceu de mim pela primeira vez foi quando eu recebi uma rasteira, caí e podia tocar o Alzheimer, era como se eu pudesse tocar e daí eu comecei a fazer uma amizade com o inimigo. Daí foi um momento punk. Conhece bem isso. Pois é, essa é a realidade. Carla Núbia Borges, que é diretora científica da ABRAS, que é a Associação Brasileira do Alzheimer. Pois é, a Associação Brasileira de Alzheimer ela é a entidade que tem essa grande missão de informar, de orientar, de como aprender a entender o que é a doença, a viver com a pessoa com Alzheimer. Então, essa junção da questão do entendimento científico de como a doença aparece, sinais e sintomas, e um relato desse tão rico da emoção, de como viver, eu acho que une dois pontos fundamentais. Entender o que é a doença, a fisiopatologia, os fatores de risco, nos faz entender o porquê que tudo acontece. A lesão do cérebro que vai comprometendo várias funções da orientação, do discernimento, do controle emocional, de colocar coisas em locais indevidos, de ter atividades que pareciam básicas, agora já se perde aquela sequência normal. Então, entender isso é fundamental para você saber que precisa tratar, que você precisa cuidar, que você precisa estimular, né? Estimular com muita alegria, com muito bom humor, que é isso que Fernanda aprendeu com o tempo, não é? Então, é uma doença que não é difícil de diagnosticar, mas é difícil de perceber. Quando as pessoas chegam para a gente, para nós profissionais médicos, já chegam numa fase bastante avançada, com perdas já muitas vezes irreversíveis. A doença por si só, infelizmente, ela é progressiva, ela é degenerativa. E hoje ainda é irreversível. Ainda é irreversível, infelizmente. Mas o quanto antes você diagnosticar, você perceber sinais e sintomas e também cuidar do corpo e da mente antes que alguma coisa aconteça, você pode ter uma vida muito mais funcional, muito mais conectada com o mundo, muito mais de controle comportamental, com melhor qualidade de vida para a pessoa e de quem cuida. É possível ampliar essa primeira fase? Quando a gente tem um diagnóstico prévio, precoce, é possível estender esse momento enquanto a cognição ela tá preservada ainda? Isso é o grande objetivo do diagnóstico precoce. Porque a doença em si são 3 fases, fase leve, moderada e severa. Didaticamente são 3 a 5 anos por fase, mas é muito variável de pessoa a pessoa. Pode ser um pouco ou mais longo. Mas se o diagnóstico é precoce e se você cuidar efetivamente de uma boa nutrição, de atividade física, atividade social, novos aprendizados, o estímulo social, o estímulo do dia a dia, essa fase que você falou pode ser prolongada, que é a fase mais cognitivamente ativa, orientada e bem conduzida. Se chega na fase já moderada ou severa, fica muito mais difícil de você conseguir resgatar mais cognição. Aí você vai precisar de usar mais medicações para controlar comportamento, tratar a depressão, melhorar o sono. Aí você entra numa seara mais de cuidados e com menos ganho cognitivo, entende? Então, o diagnóstico precoce é absolutamente fundamental. Então, por isso que a necessidade de colocar a demência de Alzheimer como um assunto em todos os meios de comunicação, nas universidades, nos eventos, nas palestras, né, o acesso democratizar a informação, para os familiares perceberem que algo está errado, para os profissionais não geriatras, do neurologista ou psiquiatra, também perceberem quando algo está errado com aquele seu paciente e encaminhar para uma avaliação. Então, com isso, a gente vai conseguir ter pessoas com diagnóstico mais precoce e ter um ciclo de vida mais ativo. E, consequentemente, as pessoas aprenderem a lidar com essa situação, lidarem mais com essas estratégias, sempre com bom humor, com muita fé, com muita união da família, que é preciso ter a união da família para conduzir essa fase tão difícil, não é? Sabe que em Novo Hamburgo a gente tem um jornalista, é do Recife, né? Em Novo Hamburgo a gente tem um jornalista que ele é experimentativo em quase tudo. Então ele começou a se falar dos problemas do calçado, ele foi lá na China
entender isso e enxergar tudo isso. Recentemente a gente viu ele dormindo na rua, experimentando como é que era a vida daquelas pessoas que viviam a céu aberto, né? E agora ele está experimentando a terceira idade, mas com um ponto de vista essencialmente jornalístico. Entendi. Né, Aurélio Decker? Olá. Prazer te receber aqui para falar dessa experiência que tu está tendo. Mas é jornalístico, né, Nelo? Eu acho que sim. Primeiro, é uma honra estar com vocês, com assim, pessoas qualificadas, como os palestrantes que eu tive o prazer de assistir, com a minha colega de tantos anos de grupo Sinos. Verdade. E estar aqui nessa feira, que isso é de novo um atrevimento do Sr. Pletio, né? Ele, há uns anos atrás, ele se atreveu a fazer uma feira de sapato em Gramado, que não tinha nada que ver com Ninguém nada. acreditou, né, Léo? Nem eu. Ele perguntou para mim se não vai funcionar. Virou um sucesso. Está tomando conta do setor. É verdade. Está ditando o setor, né? O senhor vai me perguntar alguma coisa? Não, eu quero saber de ti como é que é estar fazendo esse relato experimentativo que é participar da terceira idade como jornalista que tu és, né? Sim. Tu escolheu viver num residencial, num lar, né? Que é o Sinfonia. Tu hoje experimenta ser vovô, ficou vovô pela sexta ou sétima? Sexta vez no último fim de semana. Foi lá curtir, lá em Santa, o novo neto. Tu está te permitindo continuar trabalhando com a tua idade, que não é uma idade tão avançada assim, mas tu segue 69. produzindo intelectualmente, construindo intelectualmente muita coisa, te reinventando, fazendo outras coisas. Como é que é estar nesses 60 a mais e curtindo tudo isso com a visão que tu tens de mundo, a visão humana que tu tens e com a visão jornalística também? Assim, há 40 anos atrás, eu escrevi uma crônica no NH dizendo que se eu chegasse a 80 e eu achava que eu não ia chegar, eu ainda acho que não vou chegar, mas eu estou mais perto de 80, porque eu fumava muito, parei de fumar. Parou de fumar. Eu escrevi assim: eu ia poupar os meus filhos, na época eu tinha 3, depois tive mais 3. Eu queria poupar eles, então, aos 80, dessa história de eu não vou ficar com o vô esse fim de semana, eu fiquei com o vô na semana passada. Quem é que vai ficar com o vô? É sempre comigo. Eu escutava essas conversas em tudo que é lugar. O vô não pode pegar chuva, não pode pegar vento, não pode pegar sol, não pode pegar nada. Então, eu observava na cidade, nas conversas das pessoas, que já, falando há 40 anos atrás, as pessoas tinham uma dificuldade de convivência com os pais e ainda moravam juntos. Né? Mas isso não é diferente quando os filhos moram separados, porque o casal quer viajar, mas o pai do marido, ele está mal, então ele não pode viajar com a mulher porque tem que cuidar do pai, ou tem que cuidar da mãe, ou a mãe dela. Eu acho Anula que uma parte na vida do faz casal. bem para o jornalismo, né? A Unimed faz bem para a saúde, mas faz bem para o jornalismo também. Existe um choque, não adianta negar. Eu vejo isso na maioria dos casos, infelizmente. Tem exceções maravilhosas de pessoas que se dão, se amam e tal. Mas, de um modo geral, quando chega aos 80, aos 70 e poucos, aos 90, os velhos passam a ser um fardo a ser carregado. E aí? Fazer o quê? Então eu escrevi que eu ia morar lá no mato, né? na Mata Atlântica, eu ia viver, eu gosto muito de natureza, eu ia viver lá, sozinho. Tipo um ermitão, Isso, ermitão. Lá eu ia dar nome para os passarinhos, eu ia coçar a bunda sem nenhum constrangimento, eu ia fazer xixi nas calças, que é uma coisa boa que ninguém faz. Eu ia me vingar um pouco desses reflexos condicionados que nos impõem. Eu ia abalar isso tudo, ia falar de boca cheia. Não ia viver pelado, não? Nudismo, não. Isso eu não falei, não. Mas eu só ia Mas faria morrer tranquilamente, quando eu tivesse né? tempo também. Também. Quando eu tivesse tempo. Mas hoje eu mudei. Como eu vivo num hotel, eu gostei desse conforto. Eu virei um vadio, eu não faço nada, eu não arrumo a cama mais. Então eu não vou mais morar nos aparados da serra, do Taibezinho, como eu imaginava.
eu estou gostando dessa experiência de viver num lugar e esse hotel que eu estou, eu achei que também é uma inovação grande, não é um lugar onde as pessoas estão... não, o pessoal se arruma, eles se pintam, as mulheres se maquiam para ir jantar, para ir almoçar, para ir tomar café, elas falam alto, não é aquele lugar assim que parece que o mundo está se acabando. Né? Pelo não é um contrário, lugar para ir morrer, é um lugar para viver. Vai no teatro, vai no cinema e voltam, enfim. Os parentes podem chegar a qualquer hora, o namorado, o namorido, entra, sobe, sabe? Não tem aquela coisa e tal. Então eu estou adorando, estou achando um espetáculo. Então agora eu estou como repórter e estou também como fonte. Né? É uma experiência ótima. Tu não tem o sentimento que há 40 anos atrás tu olhava para esses vovôs e eles não tinham 80, eles tinham 60 e poucos? Sim. A gente não está ganhando com essa longevidade também qualidade de vida? Tu tá trabalhando qualidade de vida, tu parou de fumar porque tu quer viver melhor, mais e melhor. Quero viver mais. Não é isso que está acontecendo, não sei se naturalmente ou graças à evolução tecnológica, sanitarismo, medicina, enfim, consciência, não é isso que está acontecendo? São muitos fatores que vêm E interferindo. o Alzheimer vem como resultado de a gente estar vivendo mais também, me parece. Pois é, ele é um resultado disso e ele é multifatorial. Então, vários fatores podem interferir nesse desenvolvimento cerebral e facilitarem o desenvolvimento da doença, mas o maior fator de risco é a idade. Envelhecer é o maior fator de risco. Então, nós estamos sofrendo de doenças crônico-degenerativas fruto dos hábitos de vida que mudaram, do estilo de vida também que mudou, depois da Revolução Industrial, da chegada dos anticoncepcionais, menos crianças nascendo, pessoas envelhecendo mais, a chegada dos antibióticos, da melhora da medicina, do acesso à saúde. Então, as pessoas que viviam 40, 45 anos passaram a viver mais. Isso tem um preço. O preço são as doenças crônico-degenerativas, porque vem se acompanhando de maus hábitos. Má alimentação, muito sedentarismo, obesidade, tabagismo, diabetes, poucas atividades, dormir mal. Então, tudo isso são fatores de risco que acabam por lesar o cérebro, vamos dizer assim. Todas e essas aumentar, são fatores que levam ao Alzheimer também? Indiretamente, sim. Alguns são mais crônicos ao Alzheimer? O maior fator de risco é a idade, só que todos esses fatores citados já tem estudos mostrando o aumento do risco de desenvolvimento da doença, 2 a 3 vezes mais o risco de desenvolver. Então, as doenças crônicas são preço desse envelhecimento associado a essa mudança do padrão de vida. O álcool ele é um grande vilão? O álcool é um vilão, sim. Diretamente sozinho, ele não para Alzheimer, mas para outro tipo de demência. E as demências também podem ser mistas. Você pode ter muita lesão vascular em decorrência de outras doenças clínicas, como diabetes, por exemplo, como a hipertensão, e isso levar a alterações moleculares, fisiopatológicas que levam à lesão neuronal, à morte neuronal e, consequentemente, desenvolvimento de demência. Então, hoje a demência é vista do ponto de vista de multifator, associada a todos esses fatores que a gente já sabe que provocam doenças crônicas. Não só infarto, AVC, que são as duas causas de mortalidade em primeiro lugar do mundo, mas as doenças crônicas, dentre elas a demência. Então, combater esses fatores de risco quanto antes, começar hoje, é fundamental. Muito bem. Além da educação, né? A gente precisa girar essa mesa aqui. Nós estamos fazendo hoje um programa diferente, ouvindo um pouquinho cada um e podendo fazer também uma avaliação dessa feira. Qual é a importância da Gerontofera? O que tu está enxergando para o futuro dela? Pois é, eu estou vendo a Gerontofera. Feliz com esse evento? Muito, muito feliz. Feliz pelo convite, feliz por esse espaço em falar sobre a demência de Alzheimer. Eu achei um evento maduro, um evento que as pessoas que estão interessadas no envelhecimento vieram por espontaneidade. Muitas empresas que estão olhando o envelhecimento como uma fonte de mercado e uma fonte de estímulo a se envelhecer com atividade. Então, vários setores de educação, de empreendimento, de turismo, e isso é muito bom. Então, para a gente acabar com essa cultura de que a vida termina aos 60 quando se aposenta. Pelo contrário, tem muito mais vida.
falar doença de Alzheimer num evento desse, com tantas empresas que trazem estrutura, é transpassar a questão cerebral. Então não é só cuidar do cérebro, da medicação para o cérebro ficar ativo, as medicações que tratam da doença de Alzheimer sim, mas cuidar do todo. Então cuidar do todo da nutrição, da atividade física, que aqui nós tivemos demonstração de atividade funcional, pintura, música, Tem muito vovô que me terapia. deu baile aqui. Isso. E cuidar das doenças clínicas que pioram a cognição. E quando elas são bem controladas, melhoram a cognição. E além do mais, pessoas que já têm a demência, que já estão numa fase de maior cuidado, muito objeto, muito produto que melhoram a qualidade de vida, facilitam a vida da pessoa que está com a demência e de quem cuida. Né? Então, tudo isso é importante, que hoje em dia faz parte desse arsenal de cuidados, né? Da família, do cuidador com sua pessoa acometida. Então, eu achei que é um momento muito rico. Já temos data para o ano que vem. Quem não veio esse ano se prepare. Tua presença está confirmada, doutora? Sim, espero que sim. Já está agendado. Ponte Aérea Recife, Porto Alegre. Ponte Aérea Recife, Porto Alegre, Vira Gramado com esse frio. É maravilhoso. É mesmo? Vem aqui para sentir frio. Quem mora no Recife deve sofrer um pouquinho também. É, praia toda semana, mas vir aqui... Amanhã tu vai estar lá na praia, né? Tudo certo. certo. Doutora Carla Núbia Borges, diretora científica da Abraço, Associação Brasileira de Alzheimer. Obrigado pela presença, bom retorno para ti. Nos encontramos pelo menos no próximo ano ali, então. Espero que sim. Estaremos... O Fernando Aguzoli tem um convite especial. Aliás, além de falar dos 2 livros, né? Um livro voltado para o público infantil e um livro já lançado há 4 anos, voltado para todos nós que queremos conhecer um pouco melhor ou que queremos nos preparar para cuidar de um parente querido, de uma pessoa querida nossa, né? Mas no próximo sábado, dia 15, temos evento em Novo Hamburgo. Temos às 9 horas no Teatro da Fevale, evento gratuito. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Evento gratuito, é só chegar, pegar o seu ingresso lá no Teatro da Fevale, na bilheteria, e participar com a gente. Tu vai estar falando sobre a tua experiência, né? Sobre a minha experiência. Linda e de como conviver com tudo isso. De como foi enfrentar todos esses desafios e começar a elaborar todos esses projetos de conscientização, de democratização do diagnóstico, mostrando que o estilo de vida também é hoje a melhor forma de prevenir doenças como o Alzheimer, não só o Alzheimer, né, mas um envelhecimento saudável. Alguns países nórdicos na Europa conseguiram reduzir, uma coisa inédita, reduzir o índice de diagnosticados com Alzheimer, mas não porque as pessoas estão envelhecendo menos, porque eles investiram em qualidade de vida. Então, isso é inédito. A gente tem que voltar os nossos olhos a essa única prevenção que nós temos hoje, né? E realmente democratizar o diálogo sobre a doença de Alzheimer, que até a geração dos nossos avós ainda era caduquice. É verdade. Agora que está ganhando nome, era caduquice, fulano ficou lelé, tirava a roupa, jogava pela janela. Hoje em dia é Alzheimer, é demência frontotemporal, cérebro vascular, tem outras várias demências que compõem esse grupo. Muito bem, muito bem. Próximo sábado, dia 15, o Lelo vai estar lá também, né? Lelo? Claro, não vou perder essa palestra. O grupo Ativamente que está Excelente. provocando, né? Espetacular. Ô Lelo, despedindo de ti também, fala um pouquinho do que tu enxerga para o futuro dessa feira. O que te surpreende aqui, o que te chama a atenção? É que é a primeira feira que eu participo, vou à feira há quase 50 anos, mas são produtos que se vendem, né? O sapato, ou o automóvel, ou a roupa, ou o plano de turismo, de viagem para cá e para lá. Aqui nós lidamos com emoções, nós estamos lidando com um segmento de pessoas que já viveram bastante, né? Que chegaram na terceira idade. Esse é o fim dessa feira, é esse segmento, esse contingente. Então ela é uma feira a nos ensinar muito. Nós teremos que aprender, né, como fazer a feira ideal, cujo objetivo é hospedar pessoas em algum lugar e tratar essas pessoas bem, para que elas vivam com maior qualidade de vida e com uma sobrevida em função desses aparatos todos que surgem, tecnológicos e de empreendimentos imobiliários, no sentido de acolher essas pessoas. Nós estamos lidando com uma coisa diferente. Eu sei, sim, que vai crescer muito. A do ano que vem provavelmente já vai ser bem maior do que essa aqui. Projeta-se o dobro, né? O dobro, e eu imagino que em 3 anos nós vamos ocupar todo esse pavilhão. Eu acho que é uma feira de grande futuro.
porque ela trata exatamente disso, da uma preciosidade. Do que nosso são- futuro, né? Do nosso futuro, que são as pessoas, o meu muito mais perto, muito mais próximo. Mas Então, tu eu volta, acho que tu tem volta esse aqui ano que vem no sentido. outro, tá marcado? No ano que vem, espero Não, vamos que marcar, né? Vamos marcar e tu vem. Isso, Dá então, um é um jeito. compromisso assumido. Dá um jeito de estar aqui. Avisa lá o Sinfonia para cuidar bem de mim. Então. A Depende Sinfonia dele. tá cuidando bem de ti. O Marco usou hoje na palestra dele uma palavra que eu gostei, uma expressão. Isso aqui é um ecossistema. É um Verdade. ecossistema. Então, a partir disso, nós temos que ver como vai se desenvolver isso, mas certamente com êxito. Isso aí. Roberta Psichol, obrigado pela presença também. Obrigada, Tu segue Rodrigo. gravando aqui na feira. Né? Continuamos, tem muita gente para ser ouvida ainda. Tu já ouviu o Léo sobre o Melhor da Vida? Temos que Eu marcar, queria saber Lelo. o que o Léo vai falar sobre o melhor. O que é o melhor da vida? Essa é a grande pauta do Falamos programa. Sobre o melhor da vida. O melhor da vida. Exatamente. Esse é o programa do Roberto. Pode ser franco, sim, bem franco. Todos, Quem responder a gente agora já espera depois que responde sejam. de novo, pode ser? Esse programa tem censura de idade? Não. Vai ao ar mais ou menos às 21h30 por aí. Daí tu cria censura. Então dá, porque a Dá pra Globo falar tá bastante fazendo. coisa. Pode Dá, falar. dá. Sim, eu vou aguardar o convite. Tá ótimo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.